Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão? Vamos para um vídeo aqui, 11 horas da manhã, começando a gravar aqui. O vídeo vai não foi com tanta antecedência, até porque a gente falou bastante, teve uma live no canal FuteJotas falando sobre isso, sobre o clássico. Mas como faltou torcedores do São Paulo, a gente acabou falando muito mais do lado corintiano, mas aqui nesse vídeo, nesse domingão, é para falar do majestoso, falar do clássico entre Corinthians e São Paulo, que acontece nesse domingo, Dia das Mães, 14 de maio, na Neoquímica Arena, a partir das 16 horas. E a gente vai detalhar um pouquinho, vamos pegar inclusive a questão dos possíveis times, as possíveis escalações, o que está em jogo nesse clássico. O Corinthians venceu o clássico contra o São Paulo. O Corinthians tem duas vitórias contra times da Série A no ano, em 2023. Contra o Cruzeiro e contra o São Paulo, no Brasil, no Paulistão. E um detalhe interessante, né? Essas duas vitórias elas vieram sob o comando do Lázaro, né? A vitória aconteceu do Corinthians no Morumbi, encerrando. O Corinthians tinha problemas jogando, bem de problemas, na verdade, vem jogando, não conseguia. O Corinthians vem jogando mal fora de casa, é um detalhe importante pra gente citar. Mas conseguiu com um jogo que o Corinthians jogou com o regulamento embaixo do braço, jogou assim precisando para encerrar o tabu, para conseguir um bom resultado, venceu por 2-1, um resultado tranquilo. Acho que é um jogo que eu lembro muito desse jogo no Morumbi. O Corinthians jogou de uma forma tranquila, controlou o jogo, acabou sofrendo um gol no segundo tempo, mais ou menos, se não me engano, uns 35 minutos da segunda etapa, que colocou o São Paulo na partida e quase de repente veio um empate, mas o Corinthians venceu de forma merecida. De lá para cá, muita coisa mudou. O São Paulo demitiu o Rogério Ceni, traz o Dorival Júnior, e a gente tem que estar citando toda essa questão do trabalho recente do São Paulo com o Dorival, já vem conseguindo bons resultados, está se mantendo tranquilo até. O São Paulo faz a última derrota do tricolor foi contra o Botafogo. O Botafogo que é líder, importante citar, né? O Botafogo que é líder invicto e com 100% com 100% de aproveitamento no Brasileirão. Depois disso, o São Paulo não perdeu. A gente tem alguns jogos, vamos ver só quando que o Ceni assumiu, saiu depois do, se não me engano, foi depois do a Copa Sul-Americana, né? Então o Dorival assumiu contra o América Mineiro, aí venceu por 3-0 no Brasileirão, garantiu a classificação na Copa do Brasil, superando o Ituano, empate com o Coritiba fora de casa, empate com o Tolima fora de casa, venceu bem o Internacional por 2-0 e teve empate no meio da semana com o Fortaleza, poupando os jogadores. Fortaleza também empatou, mas o Fortaleza é um time que a gente vem citando. Então o Dorival ainda não foi derrotado desde que assumiu o comando do tricolor. Caso bem diferente do Corinthians, que vem numa sequência de resultados ruins, trocas de técnico. Então o Cuca durou 2 jogos, o Luxemburgo vem de três resultados ruins, até no vídeo mais curto eu até esqueci de citar, né? O Corinthians empatou com o Fortaleza, teve um jogo melhor em casa, mas faz tempo que o Corinthians não passa ileso sem tomar um gol, né? Não sofreu gols contra o Remo, mas um jogo bem pegado, mas tirando esse jogo contra o Remo, o último jogo que o Corinthians passou sem levar gols foi contra o Mirassol, lá no Paulistão, porque sofreu gols no empate contra o Santos, na vitória contra o Santos André, na desclassificação contra o Ituano. Passou sem gols na estreia da Libertadores. Esqueci. Mas vamos lá, depois da Libertadores, voltando aqui nos jogos. Remo, a derrota nesse jogo da Copa do Brasil. A vitória contra o Cruzeiro foi 2-1. Perdeu para o Argentino Júnior, perdeu para o Goiás, aí passou ileso contra o Remo na classificação suada na Copa do Brasil, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Independente Del Valle, empatou com o Fortaleza e perdeu feio para o Goiás. Estamos falando de, nessa sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos assim, numa sequência recente, pegando uns 10 jogos, pelo menos 2, que o Corinthians, só em 2, o Corinthians vem tendo problemas na defesa. O Luxemburgo está indo para o seu 3º jogo, né? Ele assumiu contra o Independente Del Valle, Fortaleza e contra o Botafogo. Então a gente teve toda essa questão. Isso pode fazer a diferença hoje no clássico?
tem uma pressão. O Corinthians, e aí o clássico vem dos dois lados. O Dorival não perdeu ainda, mas qual é o peso pro tricolor? Aquela coisa de nunca venceu, tem um tabu de desde 2014, quando a Neoquímica Arena foi inaugurada, o São Paulo não venceu o rival em vários momentos, e eu tô até vendo muito torcedor corintiano falando que é a chance de ouro do São Paulo encerrar o tabu. Porque pode, por esse momento bagunçado do Corinthians, seria a melhor chance de encerrar esse tabu histórico. Do lado do Corinthians é a chance da primeira vitória do Luxemburgo nesse retorno, depois de 3 jogos, de repente conseguir vencer, dar uma acalmada, porque a gente viu todo aquele clima de trégua antes, que teve um treino junto, depois do Independente Del Valle, né, quando o Corinthians jogou, antes de pegar o Fortaleza, teve um treino, teve protesto da torcida, a torcida prometeu 10 jogos de apoio para o Luxemburgo, mas contra o Fortaleza já teve pressão, depois da derrota para o Botafogo, o cenário já foi de opa, não vamos dar essa trégua não, porque o time não vem jogando bem. Algumas decisões, o time tem vários jogadores em má fase, tudo isso pode pesar para o clássico de hoje. Mas a gente vai dar uma analisada aqui no momento dos times também em relação ao campeonato, que também, esse clássico inclusive pode ser importante para mudar a situação dos times, porque a gente tem jogos da Copa do Brasil no meio da semana, que o clássico também influencia muito nisso. São Paulo está na 9ª posição com 8 pontos, uma vitória fora de casa conseguiria, o São Paulo, dependendo dos resultados da rodada, poderia já encostar no... o São Paulo já ultrapassa o Atlético Mineiro, que venceu o Internacional, chegaria aos 11 pontos. Aí, dependendo dos outros resultados, aqui a gente está falando que tem o Atlético Paranaense, Furacão, pode entrar no G4 ou ficar perto do G4. Para o Corinthians, que está na 16ª posição, o Corinthians pode terminar na rodada novamente na zona de rebaixamento, mas se vencer o rival em casa, pode dar uma subida, pode encostar no próprio São Paulo, né? Com 4 pontos chegaria ao 7, ficaria 1 atrás do São Paulo, daria uma subida no campeonato. A gente está falando de 6ª rodada ainda, então tem muito campeonato pela frente, é muito difícil você fazer, é impossível você fazer qualquer previsão para restante do campeonato em termos de título, Libertadores, rebaixamento, enfim. Mas são momentos, o Corinthians está no momento, o emocional do Corinthians vai ser colocado à prova. O Corinthians que no primeiro semestre, nos primeiros jogos do Paulistão, conseguiu virar partidas, tinha confiança, mas agora você percebe, aconteceu isso contra o Independente Del Valle, aconteceu isso contra o Botafogo, a hora que o Corinthians toma o gol, tem uma dificuldade, até mesmo no jogo contra o Fortaleza, que foi buscar o empate já no final do jogo, o Corinthians sente, parece, tem jogadores que estão psicologicamente estão abalados, e isso atrapalha o quê? Acertar os passes, fazer a coisa mais normal. O momento do São Paulo é diferente, eles estão um momento de crescente de confiança. Analisando rapidamente aqui as possíveis escalações, vamos pegar aqui. Corinthians não deve ter grandes mudanças, deve entrar com Cássio, Fagner, Gil, Murilo, e a tendência é que o Matheus Bidu seja titular na lateral esquerda. Rony, Fausto Vera suspenso, volta para o time titular. Tem uma dúvida se o Matheus Araújo sai como titular ou se o Juliano começa como titular, e eu espero que seja o Matheus Araújo. O Juliano hoje num jogo ainda mais de velocidade, de intensidade, que vai ser o clássico, acho que não dá conta. Mesma coisa acho que na lateral esquerda, a ideia do Matheus Bidu é muito importante. Deve manter o Adson na lateral, na ponta direita, porque teve gente comentando que de repente ele poderia tirar o Wesley. Acho que ele vai manter o Adson porque vem sendo novamente destaque. Yuri Alberto no comando do ataque, com o Roger Guedes aberto pela esquerda. Do lado tricolor, por conta até de poupar alguns jogadores, o Dorival deve levar a campo o Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e o Caio Paulista, o Luan, Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo ou Gabriel Neves. Tem apostando talvez um 4-3-3, aí tirando o Michel Araújo, tem o Marcos Paulo, atacante. Acho que não vai abrir a partida, deve ir com o Michel. E o ataque com Luciano e Caleri. Então a gente tem aqui para poder falar um pouco dos dois times. Eu vou começar primeiro pelo visitante, pelo São Paulo. O tricolor tem de repente, esse meio de campo que está possível, a provável escalação do Dorival, tem muita chance de levar melhor em cima do setor, onde o Corinthians hoje tem mais problemas, que é na criação de jogadas, que é no meio de campo. A marcação também vem tendo problema, se não tem o Rony, o time sofre muito para armar e para matar jogadas, então você tem esse destaque pelo lado do Corinthians, né?
E o São Paulo, você falando no meio de campo com o Luan, Pablo Maia, o Alisson, vai ter uma força física, vai ter intensidade, vai poder conseguir controlar o meio de campo. O que falta, que é a mesma coisa que também tem no problema do Corinthians, é um meia de criação, alguém para criar jogadas. E aí pode ser que seja o problema, você pode controlar o meio de campo, mas você falta alguém para trazer a bola para o Luciano e para o Caleri. E nenhum dos dois é um jogador. O Luciano até tem um pouco mais de condições de criar jogadas, de ser um segundo atacante, de voltar para buscar jogadas, mas o Caleri é um cara de área, precisa a bola chegar para ele. Então, o São Paulo tem esse ponto forte, é controlar o meio de campo, mas precisa ter a questão de como vai chegar essa bola para o ataque. Pro lado do Corinthians, e mesmo com todos esses problemas, tem um ponto que chama atenção, onde o Corinthians pode também arrumar o seu, vamos dizer assim, o caminho das pedras pro lado alvinegro, é jogar em cima jogar em cima das laterais. Porque você tem um Rafinha, que é um lateral que já tem uma idade, já não não tem mais o mesmo vigor físico, então numa marcação, jogando ali, talvez no segundo, principalmente no segundo tempo, você tendo um Wesley, você tendo, de repente, colocar o Pedro, jogando na velocidade, ou de repente até mesmo a ideia de colocar o Matheus Bidum, que deve ser titular, para jogar ali naquele corredor e jogar em cima de uma Rafinha junto, fazendo triangulações, ou tendo uma parceria junto com o Roger Guedes, pode funcionar ali muito pela esquerda. Pelo lado direito, o Adson vai ter o Caio Paulista, que é um jogador que vem, é um atacante, que no São Fluminense jogava improvisado na lateral esquerda, veio a pedido do Ceni para o São Paulo, vai se firmando como também uma opção na lateral esquerda, mas não é um lateral de origem. Então você também tem um cara que não é do setor, não é da posição, vem quebrando um galho, pode ser importante. Então a gente tem alguns pontos fortes e alguns pontos fracos dos dois times. O São Paulo tem realmente, analisando o momento, o São Paulo realmente tem grande chance de conseguir fazer uma boa partida no Neoquímica Arena por conta do momento do São Paulo versus o momento do Corinthians, principalmente pelo lado psicológico. Se o São Paulo marca um gol, acho muito difícil, por exemplo, vai ser interessante ver como o Corinthians vai se recuperar, vai entrar no jogo para buscar um empate ou até uma virada. O Corinthians, por outro lado, se consegue abrir o placar, será que de repente, por mais que a gente está falando de vários jogadores, assim, desses atletas que estão aqui na escalação do São Paulo, na provável, pouquíssimos estão há muito tempo para passar por esse tabu. A gente está falando do Arboleda, o Luan, o Pablo Maia e o Caleri, acho que são jogadores que passaram, o Luciano também, que passaram por esse jejum de vitórias na Neoquímica Arena. Mas isso também, psicologicamente, também mexe. Fala, putz, a gente vai perder mais uma chance de vencer dos rivais lá no estádio deles? Para finalizar esse vídeo, palpite, aí eu vou citar o que eu falei também no vídeo de ontem, né? A gente fez uma live no canal Futijots, falando sobre a expectativa do clássico. E eu não vou ficar em cima do mundo, eu acho que vai terminar com um empate de 2-2. Acho que vai ser um resultado que não vai ser ruim para nenhum dos dois lados e também não vai. Pro São Paulo, na verdade, vai ser um resultado melhor, que vai manter ainda, vai ter o Dorival invicto. E pro Luxemburgo vai ser um resultado, simplesmente falou, meu, não perdemos mais uma partida. Mas acho que analisando antes da partida começar, bom no empate, que só vai aliviar um pouco da pressão do Luxemburgo, mas vai continuar com muita pressão, e aí a gente vai ter o São Paulo sem perder, mantendo invicto, vai forte para Recife, para encarar o Sport no meio da semana, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. E o Corinthians, sem vencer, eu imagino, né, falando agora minha bola de futurologia antes do clássico, vai ter um duelo complicado contra o Atlético Mineiro fora de casa, pela estreia também da Copa do Brasil. Beleza, galera? Abraços.